Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia. Hoje nós vamos falar a respeito de alguns pontos positivos e também alguns pontos negativos da suinocultura, ou algumas vantagens e desvantagens da suinocultura, porque como qualquer atividade, ou como tudo na vida, tudo vai ter seus pontos positivos e seus pontos negativos também. O importante é que a gente consiga atingir um equilíbrio entre elas, né? Mas eu lhes asseguro que a suinocultura tem muito mais vantagens do que desvantagens, pode ter certeza. E sem dúvida alguma, quando a gente fala a respeito de vantagem da suinocultura, uma das primeiras que vem à nossa mente é que eles são animais onívoros, quer dizer que eles comem ovos, não é isso? Bom, são onívoros, comem de tudo, podem comer ovos também. Mas eles são animais que consomem uma grande variedade de alimentos, muitos dos quais, em algumas situações, seriam jogados fora. Vou lhes dar um exemplo. Existem alguns suinocultores que têm outras atividades, como restaurantes, como supermercados, mercadinhos, fruteiras, enfim, e que muitas vezes aquele alimento que não pode mais ser comercializado porque teve seu prazo de validade vencido, então pela legislação é proibido, não pode, né? Mas vocês sabem, às vezes a gente tem em casa, sei lá, um pacote de bolacha, um saco de pão, por exemplo, que venceu há 1, 2, 3 dias e está em boas condições, não tem nenhum problema visual ali, a gente come, né? Não vai jogar fora porque venceu 1, 2 dias. Só que para quem comercializa isso, ele não pode vender, é proibido. Então, nesse caso, muitas vezes o comerciante tem lá o seu negócio, sua atividade, como eu falei, uma padaria, um supermercado, uma fruteira, por exemplo, um mini mercado, ou mesmo um restaurante. Aquele alimento que sobra e que está em boas condições de consumo, mas que não pode mais ser comercializado naquele empreendimento, ele pode sim ser levado e fornecido para os suínos como uma complementação da alimentação dele, né? Então isso é uma grande vantagem, pelo fato deles consumirem uma grande variedade de alimentos. Uma outra vantagem é que eles são uma fonte geradora de empregos diretos, ou seja, aquela mão de obra que atua diretamente com a suinocultura, e também a mão de obra indireta, ou empregos indiretos, né? Então a gente pode pensar assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Para que tu possa fazer com que o alimento chegue até o comedouro do suíno, para que a ração dele chegue até o comedouro, pense um pouquinho quanto emprego foi gerado, quanta mão de obra foi utilizada para que aquele alimento chegue até o comedouro dele, né? Teve desde a produção, por exemplo, do milho, até o processamento do milho, até o preparo da dieta na fábrica de ração, o transporte desse milho desde da lavoura até o local de processamento e do local de processamento até a fábrica de ração, o preparo dessas dietas, ou seja, a formulação da dieta, depois a mistura das dietas, tudo isso envolve mão de obra que pode estar direta ou indiretamente ligada à suinocultura, porque muitas vezes o cara que está produzindo milho não sabe para onde vai aquele milho, ele vai vender depois, mas aquele milho pode parar no comedouro no suíno. A pessoa que prepara, quem formula as dietas sabe para quem vai ser formulado. Agora, quem prepara as dietas segue uma receita de bolo, entre aspas, e produz para suínos, ele prepara para suínos, para aves, enfim, para bovinos. Então, envolve muita mão de obra. E mais o transporte, que vai levar também da fábrica de ração até a propriedade. Lá na propriedade, a mão de obra responsável por pegar aquele alimento e fornecer até o animal. E aí entra na propriedade toda a mão de obra envolvida no manejo com os animais, envolvida com o cuidado com os animais, enfim, existe muita mão de obra. E depois, quando o animal sai da granja, vai ter o transporte novamente para levá-lo até um abatedouro. Chega no abatedouro, toda a mão de obra envolvida com o abate do suíno. Depois, no frigorífico, fazer o processamento daquela carcaça, transformar em cortes. Olha quanta mão de obra está envolvida. Depois do transporte de novo, até levar ao mercado consumidor, preparar aquelas embalagens, colocar no supermercado, colocar nos açougues, né? Então vocês notem que tem uma fonte muito grande. Inclusive, eu tenho muito a agradecer aos suínos. Se não fossem os suínos, eu não tinha meu emprego, não estaria aqui conversando com vocês agora.
Então, sem dúvida, é uma fonte de geradora de empregos diretos e indiretos. E olha o quanto ela é importante também para auxiliar a fixação do agricultor, do pecuarista, no caso do suinocultor, no campo, na sua propriedade. E vocês vão de convir, aqueles que têm alguma vivência nessa área, sabem que, por exemplo, os produtores integrados, eles têm uma renda mais ou menos fixa, uma renda boa, de acordo com o trabalho que eles desenvolvem e de acordo com a qualidade do animal que ele produz. Vocês chegam, ele tem uma casa boa, ele tem um carro bom, por exemplo. Geralmente é no norte do estado, então são de origem italiana, origem alemã, já tem essa tradição na criação de suínos. E aí, nesse caso, o que acontece? Eles conseguem manter uma boa qualidade de vida, os filhos conseguem estudar em boas escolas, isso tudo em função do trabalho realizado com o suíno. Além disso, comparado, por exemplo, com o bovino, se a gente pensa quanto tempo leva para abater um novilho precoce, 1 ano e meio, 2 anos, pois um suíno, em 5 meses, tu consegue ter um animal pronto para abate. Então, sem dúvida alguma, é um rápido retorno de capital, quando comparado, por exemplo, com bovinos, com ovinos, enfim, outras espécies. São animais que, via de regra, têm alta prolificidade, alta rusticidade e rendimento de carcaça. A rusticidade, eu costumo dizer que tem 2 fases na vida do suíno, e a gente vai ver em detalhes isso lá no manejo zootécnico, que eles não têm alta rusticidade, que é logo após o nascimento, que eles nascem, como a gente costuma dizer, igual um bebê humano prematuro. Nascem pelados, envoltos na placenta, com o sistema termorregulador imaturo, não conseguem controlar regular adequadamente a sua temperatura, e nascem sem imunidade. Então é igual um bebê humano prematuro. Como é que nasce um bebê humano prematuro? Nasce com todos os cuidados necessários, é feito a secagem dele, é feito o tratamento do umbigo, coloca para mamar o colosso na mãe e coloca numa incubadora para ficar quentinho. Com o suíno, vocês vão ver que não é muito diferente disso. Só que o nome da incubadora aqui se chama abrigo escamoteador, que a gente vai ver em instalações e equipamentos e depois no manejo zootécnico. E a outra fase que eles não têm alta... então quer dizer que logo após o nascimento, é um momento que a gente tem que ter muito cuidado com ele. Ele não tem alta rusticidade logo após o nascimento, pelo contrário, ele é bastante sensível. E o outro momento seria também ao desmame. E a gente vai ver em detalhes o porquê disso quando falar lá no manejo zootécnico, mas sem dúvida são 2 momentos na vida dele, logo após o nascimento, é o desmame, que ele não tem essa alta rusticidade. Passou esse momento aí, esses 2 momentos, aí vai embora, pode ter certeza. Com os cuidados necessários, normais, ele vai embora. Se adapta muito bem tanto a criações intensivas como a criações extensivas, essa é uma grande qualidade que tem os suínos, e a gente já, se não falou ainda, se vocês não viram ainda, nós vamos ver daqui a pouco, em outros vídeos, os sistemas de produção de suínos. Aí vocês vão ver o intensivo, o semi-intensivo, o extensivo, e vão ver que eles se adaptam bem a qualquer um desses sistemas, desde que seja feito com critério, sem problema nenhum. Em geral, eles têm boa conversão alimentar. Só para lembrar para vocês, conversão alimentar significa o quê? Significa o que ele come, ou seja, quanto que ele ganha de ganho de peso, no caso, em função da quantidade de alimento que ele consome. Então, por exemplo, uma conversão 1,5 para 1 significa que ele comeu 1,5 kg de alimento para ganhar 1 kg de peso vivo. Uma conversão 2 para 1 significa que ele comeu 2 kg de alimento para ganhar 1 kg de peso vivo. Então, a conversão 1,5 para 1 é melhor, a gente diz não menor, é melhor que a conversão, por exemplo, 2 para 1. Então, via de regra, ele quando jovem ali, a fase inicial de vida, a conversão é em torno de 1,5 para 1, e depois ele chega aí com a idade um pouco mais avançada, já chegando próximo do abate, em torno de 2,3, 2,5 para 1, que ainda assim é uma boa conversão alimentar. A mão de obra aqui não precisa ser especializada, é uma mão de obra tem que saber ler e escrever para poder fazer as anotações, mas tem que ser muito consciente da importância dela dentro do sistema de produção, porque é uma mão de obra que tem que ter critérios, tem que ter cuidados com o manejo com os animais, tem que ser uma mão de obra sensível, tem que ser uma mão de obra que saiba observar os animais e saber se eles estão ou não confortáveis, se estão ou não com algum problema, com alguma doença.
mas não precisa ser uma mão de obra altamente especializada. Outra vantagem que tem é que, nós vamos ver daqui a pouco, permite variadas formas de utilização. A gente costuma dizer que do suíno só não se aproveita o berro, mas eu diria até para vocês que hoje até o berro o pessoal aproveita em toque de celular. Então, tu escuta às vezes o pessoal usar como toque o barulhinho dos suínos. Então, são várias formas de utilização, tanto que envolve assim consumo e produção de produtos, desculpa a redundância, produção de produtos, mas como também em estudos, envolve medicina humana, produção de medicamentos, a gente vai falar sobre isso depois. Restitui o solo economicamente com as suas dejeções, isso sem dúvida, desde que esses dejetos sejam devidamente tratados, eles podem sim se converter em um adubo que pode ser utilizado depois para auxiliar na fertilidade do solo, aumentar a fertilidade do solo. Quando eles são colocados, por exemplo, no sistema extensivo, são colocados em restevas, por exemplo, de lavouras, como milho, soja, etc., eles ajudam a eliminar plantas daninhas. Pelo hábito que eles têm de chafurdar, de fuçar, eles vão em busca de tubérculos, de bulbos e ajudam a eliminar plantas daninhas. Eliminam também insetos, por eliminar larvas de insetos que possam estar enterradas ali. Então, se for manejado adequadamente, eles auxiliam na eliminação de plantas daninhas. Como toda atividade, ela tem também seus pontos de estrangulamento, ou seus pontos negativos ou suas desvantagens. Existe uma desvantagem, pessoal, que é considerada clássica na suinocultura. Não se aplica tanto aqui no Brasil, mas em geral em alguns países que fazem, por exemplo, do milho, o uso diário. Como a gente faz do arroz com feijão, e alguns países usam muito milho na alimentação. E como o milho é um dos alimentos bastante utilizados na suinocultura, geralmente é o binômio milho e farelo de soja, usado em conjunto, milho como fonte de energia, o farelo de soja como fonte proteica. Então, em alguns países se diz que há competição com o homem no que se refere à alimentação, principalmente pela utilização do milho. Agora, eu diria para vocês que, sem dúvida, ele pode até competir com o homem, porém ele produz uma proteína de excelente qualidade, com um ótimo balanço de aminoácidos para utilizar na dieta humana também. Ele tem pouca capacidade de utilização de forragens, ele é um animal que é abatido jovem, é um animal que não é ruminante, né? Então ele não tem rumen para fazer a degradação da forragem. Ele, embora seja um animal não ruminante, notem que o cavalo também é um animal não ruminante. Mas por que o cavalo consegue utilizar bem as forragens e o suíno não? O que o cavalo tem de diferente? O cavalo também não é ruminante, também não é um poligástrico, ele é monogástrico assim como o suíno. E como é que o cavalo consegue utilizar bem a forragem e o suíno não? Eu diria para vocês que o suíno, somente quando adulto, consegue fazer alguma utilização da forragem. Quando eu falo adultos, eu me refiro aos reprodutores, que são animais que já têm 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Aí eles conseguem utilizar as forragens. Por quê? Porque esses animais adultos, os suínos adultos, eles passam a ter o que o cavalo tem funcional, que é o sécum. O suíno adulto passa a ter o sécum funcional. O suíno que é abatido jovem, ele não tem ainda o sécum funcional, então ele tem pouca capacidade de utilização de forragem ou até nem consegue utilizar. Usa somente, se for fornecido para ele, como uma fonte de fibra que ajuda nos movimentos peristálticos do alimento e ajuda na expulsão do bolo fecal. Agora, ele só vai utilizar a forragem, porém nem perto da capacidade do cavalo, quando ele se torna um animal adulto, ou seja, os reprodutores. Uma das desvantagens da suinocultura, sem dúvida, é a elevada mortalidade intra e extrauterina. Esse realmente acontece muito. O suíno, a fêmea vai ovular ali 25, 30 óvulos, porém a fecundação acontece em torno de 15, 18 óvulos, e desses aí vai a termo mesmo em torno de 14, né, que vai dar origem a 14 embriões, 14 leitões e tal. Acontece muita reabsorção embrionária, reabsorção embrionária, e também acontece problema de fetos mumificados. A gente vai falar sobre isso no manejo zootécnico. Essa parte intrauterina tem muito a ver com a genética do animal, tem muito a ver com isso. Porém, pode ter algum efeito também do ambiente e do modo como é feito o manejo. E a extrauterina não tem dúvida. Grande parte da mortalidade extrauterina
é devida ao tratador, é devida ao modo como os animais são manejados, é devida a falhas de manejo, que a gente vai falar no manejo zootécnico. Mas é só para lembrar vocês que, sem dúvida, acaba sendo um problema, porque há um gasto energético, há um gasto hormonal, vamos chamar assim, para que a fêmea possa ovular, para que se use o espermatozoide do cachaço para fazer a fecundação, e ao final acaba que existe essa mortalidade elevada aí. Então, é uma das desvantagens. Há flutuações de preço no mercado, isso sem dúvida é um grande problema que não tem o que fazer realmente, porque pensem, os principais alimentos para suínos são duas commodities, que é o milho e o farelo de soja. O que significa isso? Você já deve ter visto lá em economia rural e deve ter visto em administração também, os estudos de mercados. E essas commodities, os preços são regulados por mercados internacionais. E esse preço ele é dado em função da demanda e em função da oferta. E a oferta vai acontecer de ser maior ou menor, basicamente em função das colheitas, em função das produções, produtividade das lavouras e das colheitas, que dependem muito do clima. Então não há uma padronização. A cada ano a suinocultura fica sujeita à oscilação de preço no mercado em relação aos alimentos, que responde por cerca de 70% do custo de produção da suinocultura, e também, pessoal, com relação à questão do preço que vai ser pago pelo quilo vivo do suíno, que depende muito de acordos comerciais entre países, dos parceiros que o Brasil acaba tendo, por exemplo, para poder exportar essa carcaça, ou mesmo os cortes que são produzidos a partir do suíno. Então fica muito sujeito a isso, a esses acordos comerciais e também ao preço dos alimentos que vai estar no mercado internacional. Então é muito difícil tu conseguir fazer um planejamento a médio e longo prazo com referência à lucratividade da tua produção de suínos aqui. Por quê? Porque existe realmente essa variabilidade que é bastante grande. Tem anos que o suinocultor está com um sorriso de orelha a orelha, como a gente costuma dizer, porque o custo de produção, o custo do milho, o preço do milho e farelo de soja está lá embaixo, né, porque teve grandes e abundantes colheitas, por exemplo. O mercado lá fora está satisfeito, então sobra esses grãos aqui no nosso mercado, e com isso o preço cai. Por outro lado, quando dá um problema lá na China, dá um problema lá nos Estados Unidos, dá um problema lá de seca, por exemplo, acaba que é muito mais econômico para o nosso sojicultor ou produtor de milho colocar esse milho para lá, exportar esse milho, do que colocar aqui no mercado interno, porque ele recebe em dólar. Imagina o preço que está o dólar, 5-1, mais que 5-1. Então é muito mais vantajoso para quem produz essas grandes culturas exportar. Quando isso acontece, o que fica aqui no Brasil fica com preço bem alto e muitas vezes com a qualidade não muito boa, né? Então existe todo esse problema aí. Muitas vezes também acontece, como houve a peste suína africana lá na Ásia, e o Brasil se abre um mercado para ele poder mandar a carne para lá, a carne suína para lá. E com isso, o preço também, o suinocultor consegue ter um preço bem maior. Então, como eu digo para vocês, existem vários fatores que interferem nesses preços que fazem com que haja essas flutuações. Eu falei que os suínos ajudam a eliminar plantas daninhas, mas quando forem colocados adequadamente lá em cima das pastagens, em cima das estevas de culturas. Agora, se forem mal manejados, pelo hábito que eles têm de chafurdar, assim como eles vão em busca de tubérculos, bulbos, larvas de insetos, eles também acabam revirando muito o solo, e se não for feita uma rotatividade nessas pastagens, um boazan, vamos chamar assim, para suínos, eles vão acabar estragando a pastagem, estragando o solo, podendo levar a um processo erosivo. Então tem que ter bastante cuidado e fazer um manejo adequado. Outra desvantagem é que são animais sensíveis a flutuações de temperatura. Eles se adaptam muito bem tanto a criações em locais frios, pode ter neve, por exemplo, temperatura bem baixa, ele se adapta bem, assim como em temperaturas bem altas ele se adapta. O que ele não tolera legal é essa variação de temperatura que acontece principalmente quando nós estamos na primavera ou no outono, que a gente costuma brincar que é o efeito cebola, né? Tu sai de casa cheio de casaco, jaqueta e tal, meio-dia tu vai tirando aquilo porque tá calor, aí de tardezinha já tem que colocar de novo. Essas flutuações para os suínos
é bem ruim, porque eles sofrem tanto quanto a gente sofre, né, e acaba tendo problema respiratório. Então a gente tem que procurar, dentro do possível, já dimensionar as instalações da granja, a orientação solar da granja, o sistema de ventilação, o sistema de cortinas da granja, para evitar ao máximo que haja essas flutuações de temperatura, principalmente para os animais mais jovens, que são aqueles que mais sofrem. Assim como a suinocultura tem como vantagem, a gente colocou antes lá como vantagem, auxiliar na restituição da fertilidade do solo, em função do dejeto dele, ele tem um grande volume de dejetos produzidos em um curto espaço de tempo e também em áreas pequenas. Se vocês levarem em conta que a maioria das granjas de suínos, elas são localizadas na região norte do estado, ou em Santa Catarina, ali no oeste catarinense, são pequenas propriedades com 2, 3, 4 hectares, muitas vezes não consegue dar conta do volume de dejeto que é produzido e tem que, entre aspas, exportar para outras propriedades. Então, esse grande volume de dejetos produzidos tem que ser muito bem dimensionada a granja para que se tenha um volume adequado para ser tratado na propriedade. E aí nós vamos ver mais adiante quais são as alternativas que se tem para fazer o manejo de dejetos adequadamente a cada situação. No próximo vídeo, vou conversar com vocês um pouquinho sobre utilizações de suíno. Até a próxima!